Então, pessoal, retomando aqui, terceiro, sobre a questão dos colonos, que começaram a formar a questão das colônias que receberiam esses imigrantes. Bom, pessoal, já existia, como eu disse, o interesse, o fluxo de escravos ter aumentado com o fim do tráfico negreiro. Não perdeu-se o interesse nisso, porque a ideia inicial, através de uma coisinha, né, lá de 1850, que o governo brasileiro havia aprovado, que era a lei das terras que pisava, a incorporação da terra e do trabalho à economia de mercado. Então, eles basicamente esperava-se que alguns números de pessoas alugassem o seu trabalho aos fazendeiros, num sistema de parceria. Essa parceria deveria dar uma divisão igual entre quem trabalha na lavoura e quem cede a terra para a plantação. Vocês acham que isso dava certo? Dá uma divisão? Acho que eles iam dividir igual o cara que estava colhendo café lá e o cara que estava plantando, que tinha cedido a terra? Isso não ia dar certo. Então essa parceria, o sistema de parceria não deu certo. No entanto, né, lá numa fazenda chamada Ibicaba, de um cara chamado Thomas Davatz, ele vai, de certa forma, vai ser o primeiro passo para adotar um termo, né, que vai aparecer bastante, chamado de colonato, por meio do qual o imigrante recebia salário além de parte da produção. Então essas colônias estrangeiras vão começar a aparecer com mais frequência, que isso nós estamos falando de 1857. Isso vai cada vez mais se acelerar, esse processo vai aparecer com mais frequência. Só que o destaque, né, é que foi uma revolta que aconteceu na fazenda do Thomas Davatz, e o que chama a atenção é que eles queriam, através disso, impedir a vinda de novos imigrantes. Então, o governo vai passar a subvencionar a vinda de estrangeiros e adota a colônia como uma medida de resolver, né, colocar esses estrangeiros em um lugar só. Então, é essa a medida que o governo tem de impedir que tenham revoltas desses estrangeiros, não repetir o exemplo da fazenda do Thomas. Thomas, amigo meu, do senhor Davatz aqui. Então, essas colônias, gente, o que era? Vamos falar a verdade agora, vamos falar o fato. Essas colônias recebiam diversos estrangeiros. Vou dar um exemplo para vocês que lá em Botucatu, aqui no interior de São Paulo, né, 200 quilômetros de São Paulo, tem perto da cidade uma colônia de alemães. E essa colônia de alemães hoje recebe turistas, tal, mas lá atrás recebiam imigrantes alemães para trabalhar nas fazendas locais em troco de salário. Eu não acho que parte da produção, eu vou ser sincero. Então as condições da colônia, de diversas colônias, vão ser análogas à escravidão. Após o término da escravidão, muitos colonos vão vir para essas colônias e vão se ver morando em senzalas. Então as colônias têm uma história meio complicada e um pouco mais pesada do que o que na teoria se mostra, ok? Mas isso podemos discutir e aprofundar em um outro momento. Qual é a política externa do segundo reinado, gente? Bom, o Brasil, nesse momento aqui, influenciado notadamente pela Inglaterra, em muitas partes, e tem uma necessidade de preservar o espaço, como se o Brasil precisasse de mais espaço, preservar o espaço territorial e garantir áreas livres de comércio. Então, principalmente é marcado aí o Brasil por uma dependência, como já disse para você diversas vezes, da economia de países capitalistas europeus, mas principalmente, inevitavelmente, da Inglaterra, que ele nunca consegue se desvencilhar. E o que marca, então, nessa política externa do nosso Brasilzão? O Brasilzão vai adquirir uma política intervencionista. O Brasil vai começar a caçar briga, meu. O Brasil é muito louco. O Brasil vai começar a invadir lugar. Então, vamos falar de algumas dessas políticas. No Uruguai, em 1851, vai derrubar o governante Manuel Uribe. A Argentina, 1852, destituindo Juan Manuel Rosas. No Uruguai, em 1864, dessa vez derrubando Atanásio Cruz Aguirre, ou Aguirre. E no Paraguai, em 1864 a 1870, envolvendo o Brasil na maior conflito de sua história contra as tropas do Francisco Solano Lopes. Então, por que atacar o Paraguai? Vamos lá. Primeiro, né, o que esses países têm em comum? São países platinos, né? Toda da região platina aqui da América do Sul. E qual que é o problema do Paraguai? O que estava acontecendo com o Paraguai para chegar estourando o Paraguai?
Eu vou dizer para vocês qual era a situação do Paraguai, ok? Vou ler para vocês. O caso do Paraguai é exemplar, além das razões acima comentadas. O Paraguai apresentava-se como uma ameaça à elite brasileira e inglesa, por ser um país autossuficiente, sem escravos, sem dívida externa e que realizou uma reforma agrária entregando terras aos camponeses. Um país tão diferente poderia servir de mau exemplo, sendo, portanto, necessária a sua destruição. Olha que lindo, gente. Destruiu o país porque ele era diferente. Mas exatamente por isso que ele devia ser destruído, porque ele era diferente. E, principalmente, era um país em ascensão econômica. E como vou destacar, quem quiser grifar com esse destaque, sem dívida, sem escravos, ele não dependia de ninguém. O Brasil era o que era, um destaque econômico com dependências diversas. O Paraguai não dependia de ninguém. Então ele era um país em ascensão, ele era muito forte e ameaçava a Inglaterra. E eventualmente a Inglaterra falou que ameaçava o Brasil acreditou. Então o Brasil interviu. Bom, a Guerra do Paraguai é um massacre. Foi uma guerra inútil. O Paraguai não atacou o Brasil, embora nesse momento houve discussões que acho que é um dos maiores crimes do nosso país, para pensar assim, né? Nossa história, um dos maiores crimes que o nosso país cometeu, porque não existe registro oficial aí, até onde eu tenho conhecimento, posso estar levemente enganado, mas nada que justifique ainda a intervenção, caso houver, não existe nada que prove que o Paraguai atacou o Brasil primeiro, que o Paraguai não tinha interesse nisso. Pela essa leitura que eu acabei de fazer para vocês, não é do perfil do país atacar um país do lado. Aí o Brasil foi lá e... O que acontece, né? O Brasil dizia, né, que estava acontecendo um prejuízo com o fechamento da Bacia da Prata, que provocaria, né, justificava o governo brasileiro fazer uma política de intervenção, né, com medo de não tomar esse prejuízo, né? Então, estou falando da Bacia hidrográfica da Prata, tá bom, pessoal? Então, só para vocês terem esse conceito na mente de vocês. Então, foi um conflito muito longo, para os paraguaios, foi desastroso. Reza-se a lenda que é aqui que se inventou a guerra química. A guerra química, a gente viu lá meados da guerra do Vietnã, Primeira Guerra Mundial. Dizem que foi inventada aqui por um carinha chamado Marechal Deodoro da Fonseca, que envenenou rios que desciam até vilas e cidades paraguaias e esse pessoal morreu envenenado. Lembrando que existe um game em que um vilão faz a mesma coisa com um castelo. E o criador do game já disse que se inspirou em um certo conflito da América do Sul. Então, curioso, né? Então, com a guerra, o auge do Império se arrefecia e nuvens carregadas se aproximavam. Mas muitos não viram isso como uma boa coisa. Muitos não viam sentido nisso. Principalmente quem o país vai perder o apoio com a guerra do Paraguai é o apoio do pessoal aí militar, que estava lutando lá, conversou com argentinos, viu a situação não só do Paraguai, mas ouviu dos seus colegas latinos a situação dos seus países, que muitos deles não tinham escravos, já eram repúblicas, então isso cresceu ideais entre os militares que fizeram pensar que talvez o Brasil não estava no caminho certo, mas principalmente os militares não tinham uma moral muito grande no nosso país. Ser militar não era bem visto. Quem falava que ia ter que servir o exército fugia para o meio do mato, para vocês terem ideia. Então era uma camada social muito pouco privilegiada e nada influente. Então, após essa guerra ainda, é falta de interesse, falta de apoio na situação do Brasil por parte dos militares vai ficar ainda mais acirrada, ok? Então, pessoal, é isso que aconteceu. O Brasil tacou o Paraguai por ser um mau exemplo para os outros países e condenou uma nação aí. Se o Paraguai se tiver qualquer problema hoje, a culpa é do Brasil. Triste, né? Então, pessoal, terminamos aqui. Essa é a nossa última parte, sobre o segundo reinado. Agora vamos falar de uma coisinha chamada crise. Porque eu já... Mas peraí, Duzinho, mais aula? Pois é, eu vou explicar para vocês. Calma. Esse é meu despertador.